nós fazermos leitura. A partir do verso 1 até o verso de número 11, por bondade. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com um barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Amém? Sente por bondade. Meus irmãos, queridos, nós temos um texto importante que, no ponto de vista teológico, é discutido acerca deste capítulo 21 ser inserido no Evangelho de João, ou nos registros de João, tendo em vista que alguns estudiosos têm em mente que o ciclo que João escreveu se acabou no capítulo 20. Mas outros defendem o ponto de vista que João também escreveu o capítulo de número 21, e também defende esse ponto de vista porque nós percebemos o fato de ele ter sido uma testemunha ocular daquilo que aconteceu no capítulo de número 21, e ele ter registrado este capítulo que dá o clímax final ao texto. Alguns têm como apêndice desse texto. Mas o importante é nós percebermos que Jesus, ele se manifestou algumas vezes pós ressurreição. Algumas vezes. Se manifestou às mulheres, se manifestou uma vez a Pedro, antes de aparecer novamente no mar da Galileia, ou nessa extensão de água chamado também de Tiberíades. Se manifestou a algumas pessoas. Paulo diz que ele se manifestou a 500 pessoas. Dos 500 sobrou 120 que foram batizados, cheios do Espírito Santo, em Atos 2. E ele se manifesta novamente a alguns discípulos, a Simão Pedro, a Tomé, a Natanael, aos filhos de Zebedeu, João e Tiago, e a 2 discípulos que
não nos é informado o nome, mas nós temos 7 discípulos de Jesus que estão junto com Pedro. E a evidência aqui nesse texto é que Pedro já tinha uma influência de líder, já tinha um cunho de liderança sobre alguns discípulos. E Pedro então diz àqueles homens que estavam junto com ele: vou pescar. E a ideia aqui não é que Pedro estava desistindo da chamada ou do ministério e voltando à pescaria. É um ponto de vista, entre tantos outros pontos de vista que nós temos em relação a Pedro ir pescar. Mas a ideia é que Jesus anunciou às mulheres que os discípulos fossem a Galileia, porque ele ia encontrar com eles lá. Eles estavam em Jerusalém e se locomoveram para ir em direção à região da Galileia, onde Jesus ia se encontrar novamente com eles. E como eles não estavam sabendo o que fazer, como Jesus, ele se revelava esporadicamente na sua pós-ressurreição a alguns, Pedro então teve a ideia de voltar a pescar, de ir pescar. Já era a função dele, já era o trabalho dele. Ele já desempenhava, antes de se tornar discípulo de Jesus, ele já desempenhava essa função. Ele já conhecia o mar da Galileia, ele já tinha ciência daquele mar. E ele então, junto dos discípulos que estavam com ele, diz: vou pescar. Só que aqueles que estavam com ele também resolveram ir pescar com ele. Então a gente percebe a influência que Pedro já exercia na liderança. Por isso que Jesus foi atrás de Pedro, depois de ele ter negado a Jesus. E Jesus o chamou para apacentar as suas ovelhas. Então a gente percebe a influência que Pedro exercia sobre os discípulos. E os discípulos então disseram para Pedro: nós também vamos contigo. Também vamos pescar. E todos eles subiram no barco e foram pescar à noite, que era o melhor horário da pescaria naquela época, naquele tempo. O melhor horário para pescar era durante a noite, não durante o dia. Só que, novamente, a mesma frustração do capítulo 5 de Lucas. Uma pescaria sem resultado. Lá em 5 de Lucas, eles eles pescaram a noite inteira, não apanharam nada, voltaram cansados para casa, e o Senhor manda eles voltar a alto mar. A mesma coisa acontece aqui. A noite inteira eles pescaram e não apanharam nada. Isso é decepcionante. Imagina você sair com um propósito e não acontecer absolutamente nada. Imagina você que trabalha na área de vendas, o Eliezer, ele está aqui, e ele levanta aquele dia com uma cartela de clientes para dar resultado. Hoje vai ser um grande dia, resultados vão ser extraordinários, e ao final do dia, nada. Imagina um pescador que é pago para isso, que vive disso, e ele entra em alto mar, e ele não apanha nada, não traz nada para casa. Isso é frustrante, é decepcionante, é difícil. Por quê? Porque eles esperam o resultado, e o resultado é peixe na rede. Só que de repente, nada. Quantas vezes nós nos decepcionamos, como os discípulos também se decepcionaram, em não dar resultado, não apanhar nada, não ter um peixe sequer
na rede. Pela manhã, Jesus então se apresenta na margem, na praia, na areia. E Jesus estava a uma distância de 200 côvados, quase 100 metros, dos discípulos. E Jesus novamente vai se revelar aos seus discípulos. Só que os discípulos, assim como os discípulos de Emaús, não o conheceram. De longe, não souberam identificar quem era. Não identificaram que era Jesus que estava na praia. E Jesus faz uma pergunta a eles: tendes alguma coisa de comer? Jesus sabe que eles não apanharam nada. Se a gente fosse traduzir isso para o literal, a pergunta seria, ou melhor, a resposta de Jesus seria diferente, não seria uma pergunta. O literal quer dizer: eu sei que vocês não pegaram nada. Eu sei que vocês não têm nada para comer. Mas Jesus pergunta a eles: tendes alguma coisa de comer para se alimentar? E eles, da onde estavam, gritaram, a 100 metros de distância, não pode falar muito baixo: não, não temos nada. E aqui que está o grande cheque da fé. Porque eles deram ouvidos para alguém que automaticamente eles não sabiam quem era. E Jesus então lança um desafio a eles. E o desafio que Jesus lança a eles é: lançai a rede à direita do barco e achareis. A noite inteira vocês estão pescando, lançando a rede do lado esquerdo, na frente, atrás, no lado direito talvez. Mas agora eu estou pedindo a vocês: lance a rede do lado direito do barco. E nem sempre o lado direito do barco é o lado direito de quem está na areia, na praia. Jesus está dizendo para eles: ei, lance a rede aonde eu estou determinando. Não é para você lançar a rede aonde você quer. Não é para você lançar a rede na tua direita. É para você lançar a rede na minha direita. É para você lançar a rede aonde eu estou mandando, determinando, e você lançando a rede na direita do barco, você vai encontrar. Você vai achar. Vai ter peixe na sua rede e vai ter peixe na sua embarcação, mas lance à direita do barco. E uma das sacadas da fé, Eliezer, é a obediência. Todas as vezes que eu tento fazer do meu jeito, dá errado. Jesus está dizendo: lance à direita. Não, eu quero lançar à esquerda, vai dar errado. Não, eu quero lançar na frente, vai dar errado. Quero lançar, não, vai dar errado. Lance à direita do barco. Lance conforme eu estou mandando. Lance na minha direita. Não é na tua. Mas eu investi tanto. A noite inteira eu pesquei, não apanhei nada.
E agora vem alguém gritando a 100 metros, dizendo: lance à direita do barco. Eu investi pesado, eu investi financeiramente, eu investi tempo, eu investi minha vida, eu investi minhas emoções, e não apanhei nada. Eu suei, eu me esforcei, e não apanhei nada. Chega alguém e diz para mim: lance à direita do barco. Mas eles resolveram obedecer, sem saber quem estava falando. E eles lançaram-na. E quando eles lançaram e foram puxar a multidão de peixes, quando eles lançaram à direita do barco, o peixe surgiu. O milagre aconteceu. Embora a região da Galileia, o mar da Galileia, seja um mar de uma quantidade de peixes exorbitantes, mas naquela noite não deu nada, não tinha nada ali. Foi milagre. Alguns questionam: não, mas o mar já tem muito peixe ali, então os peixes... Não. Se está escrito, eles não apanharam nada, e de repente uma quantidade expressiva de peixe a 100 metros da praia. Por quê? Por causa da obediência. A obediência dá resultado. A desobediência a Deus faz você fracassar. Você pode ter investido tudo, se você não obedecer, você não vai ter nada. Você tentou do seu jeito, tenta do jeito dele. Largue mão dos teus achismos, largue mão das suas capacidades, experiências. Ouça ele falar. Aonde eu tenho que lançar? É do lado direito? É do lado direito que eu vou lançar. Não trabalhamos com a esquerda, só com a direita, não. Mas aonde eu vou lançar? Aonde ele está determinando? Eu sei que eu investi, dei com a cabeça no muro, me arrebentei, porque eu não dei ouvidos, mas eu vou ouvir a voz dele. Aonde eu devo lançar? Do lado direito do barco. Por quê? Porque do lado direito do barco vai ter resultado. E qual é o resultado? O resultado vem através da obediência. Não adianta nada você ter fé se não obedecer. Tua fé não vai gerar resultado nenhum. A fé, ela é movida por obediência. Quando você obedece, a tua fé gera. Gerou 153 grandes peixes para aquele barco. E foi tão extraordinário que na hora os discípulos mataram a charada. Primeiro foi o João. Quando o milagre aconteceu, o discípulo a quem Jesus amava, e João aqui está falando dele, disse a Pedro: é o Senhor, só pode ser Ele. Nós não apanhamos nada a noite inteira, e de repente alguém manda a gente lançar a rede do lado direito do barco, e esta quantidade expressiva de peixes na nossa rede, só pode ser o Senhor, é o Senhor. Pedro, que era o mais impetuoso deles, se lançou no mar. Pedro, ele tinha essa ousadia, andou por cima das águas, afundou, mas andou, e foi o único que andou, ele e Jesus. Quando ele disse: então manda eu ter contigo, venho, vou mesmo. E Pedro, quando João diz: é o Senhor, ele se joga, sai correndo, ele veste a sua roupa. Quando a expressão aqui nu, não significa que ele estava pelado.
significa que ele estava pelado, ele estava com as roupas de baixo, ele colocou a sua capa. E ele correu e foi ao encontro de Jesus. E quando ele viu que era o Senhor, ele pulou do barco, deu um pinote e foi se encontrar com o Senhor. Só pode ser Ele. O único que pode fazer milagre é Ele. A gente já viu isso. A gente já participou de milagres, só pode ser Ele. É o Senhor, é o Senhor. Vamos ao encontro dele. Pedro foi. Os discípulos então trouxeram o barco. Estava distante 100 metros da terra. E eles foram trazendo o quê? A rede e os peixes junto. Traz a rede e o peixe. Não é para ficar no mar, é para trazer junto. Eles trouxeram, não, um milagre vai me acompanhar. Vou trazer. O milagre vem junto. Eles trouxeram a rede e trouxeram os peixes e soltaram em terra. E outro milagre aconteceu em terra. Por quê? Qual foi o outro milagre que aconteceu em terra? Quando eles chegaram, o que tinha? Peixe assado. Peixe assado esperando por eles. E um pãozinho para dar uma misturada com peixe. Só não basta eles ter pegado 153 grandes peixes, o de jejum já estava preparado, o cafezinho da manhã já estava preparado. Jesus sabia que eles estavam com fome. Oh, aleluia! Jesus sabia que eles estavam com fome. Jesus sabia que eles estavam cansados. Jesus sabia que eles pescaram a noite inteira e não apanharam nada, que eles voltaram frustrados de uma pescaria. Então Jesus já deixa o cafezinho da manhã preparado. Eles trouxeram o peixe, já tinha o peixinho cozido na brasa, um pãozinho preparado, e Jesus disse para eles: ei, traga mais esses peixes aí para nós assar, para dar um caldo mais grosso no feijão. Traga um pouco mais desses peixes aí, tão bem que vocês apanharam. Eles trouxeram os peixes e continuou a brasa acesa e o peixe na brasa, pão e peixe se alimentando. Não vai faltar alimento para a tua casa. Não vai faltar pão e peixe para a tua casa. Vai acontecer um milagre na praia, no teu ambiente de trabalho. Vai acontecer um milagre onde as tuas mãos estão estendidas sobre a rede. Mas quando você chegar na areia, também tem um milagre já esperando por você. Peixe e pão lhe aguardando. E para nós irmos para o final, Simão Pedro, ele puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. Eu não sei qual é o tamanho desse peixe, eu só sei que era grande. E também não há nenhuma simbologia no número 153. Alguns estudiosos até tentam dar uma simbologia e blá blá blá, mas é um número. Foi uma contagem que eles fizeram. Quantos peixes tem? 153. Pronto. Não tem nada teológico em cima desse número. É só um número. 153 grandes peixes que eles apanharam. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Se você olhar para Lucas capítulo 5, as redes lá, elas iam se rompendo, então parte delas se rasgaram. O milagre foi tanto lá, que Pedro teve que chamar o barco do lado para vir ajudar. Porque senão ele não ia conseguir aguentar o seu barco, ia perder um número expressivo de peixes. Só que ali a rede chegou a rasgar, aqui não. Na nossa história, há momentos em que as nossas redes, um dia, já se romperam.
Um dia a rede rasgou. Só que aqui não se rompeu. A nossa vida, ela vai criando maturidade, experiências. A ponto de Lucas capítulo 5, a gente não cuidar da rede a ponto de ela se romper. Não cuidar das coisas que estão ao nosso lado, relacionamentos, emoções. E fomos rompidos. Mas aqui não. O tempo vai nos dando maturidade e experiência. A gente já teve experiência lá. Vamos cuidar com a rede, para ela não se romper. Tudo aquilo que Deus tem para você não vai se romper. Tudo aquilo que Deus tem para nós é perfeito. Tudo que Deus tem para a nossa história é perfeito. Você vai lançar a rede do lado direito, vai obedecer a voz do teu Senhor. E quando você perceber, a tua rede vai estar cheia de peixes. De 153 grandes peixes. Você não vai conseguir explicar, porque não tem explicação para aquilo que Jesus vai fazer na sua vida. Para aquilo que Jesus vai fazer na nossa vida. As pessoas vão ver, as pessoas vão observar esse número expressivo de peixes na rede. E as redes não vão se romper. Você vai trazer os 153 grandes peixes para a areia da praia. O milagre vai te acompanhar. E vai ser milagre atrás de milagre, que na praia já vai ter peixe e pão te esperando para você tomar um cafezinho especial com Jesus. Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Deus tem coisas grandes para fazer na nossa história. Jesus aqui depois vai chamar Pedro, e aqui é uma experiência para Pedro também. É uma experiência para o ministério de Pedro, para a chamada de Pedro, para o pastoreio de Pedro, porque Jesus vai pedir para Pedro apacentar o seu rebanho. Mas antes disso, Jesus dá uma experiência na praia, Jesus dá uma experiência com peixe, Jesus dá uma experiência com rede, para mostrar para Pedro, para mostrar para os discípulos, que Jesus cuida da sua igreja, que Jesus cuida dos seus filhos, que Jesus cuida da embarcação, que Jesus seleciona aquilo que vai entrar na nossa rede. Lá em Lucas capítulo 5, entrou muitos peixes naquela rede, a ponto de se romper a rede, mas aqui foi selecionado peixe por peixe, porque tem um número exato de peixes, 153. Jesus vai selecionar aquilo que vai entrar na sua vida, que vai fazer parte da sua vida, e quem Deus não quer que faça parte, Ele vai arrancar, Ele vai tirar, mas na tua rede, quem cuida é Ele, quem vai botar peixe é Ele, quem vai operar o milagre é Ele. Fique de pé por bondade. Aleluia. 153 grandes peixes. Não faça do seu jeito. Peça orientação para Jesus. Tem um ditado que diz que nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Para de nadar, fica no barco e lança a rede. Não precisa nadar, é só lançar a rede do lado direito. Está se esforçando à toa. Está fazendo força à toa. Jesus está dizendo, é só lançar do lado direito e esperar o peixe vir. Quando Jesus disse, lança a rede do lado direito do barco, era como se Jesus pegasse com a mão. 153, aqui.
aqui, aqui. Para de lutar sozinho. Deixa Jesus guerrear por você. Para de se desesperar. Eu sei que às vezes não é fácil. Eu sei que você botou, investiu, lutou, labutou. Mas talvez você está lançando na direção errada. Talvez você está indo na direção oposta. Mas Jesus nesta noite está lhe dizendo, é do lado direito. E não é no teu lado direito, é no meu lado direito. Entenda isso. Se Jesus está dizendo que é do lado direito, então é do meu lado. Não. Não é do teu lado direito, é do lado direito de quem está na praia, de quem está mandando. E do lado direito de quem está mandando, é o oposto do teu lado direito. Aleluia. Só obedeça. E tenha fé para lançar do lado direito. Fique tranquilo, não vai romper o projeto que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Deus tem para você vai acontecer no tempo certo, na hora certa. E vai ser milagre sobre milagre, vai ter prova, vai ter dificuldade. Mas vai ter experiências com Jesus do lado direito do barco. Deixa eu orar por você nessa noite. Orar pela sua vida. Pastor, eu estou tentando. Para de tentar. Eu estou me esforçando. Para de se esforçar. Está fazendo esforço à toa. É teimoso. Tem uma pessoa teimosa. Tu diz para ele, rapaz, para, não é assim. Não é, eu aprendi assim, é assim. E vai, não vai. É o alemão que é teimoso? Quem teima com o alemão é teimoso, né? E não vai. Para de teimar, tu está teimando é com Jesus, não é com o alemão. Vai querer disputar com Jesus. Vai querer teimar com Jesus. Vai querer bater de frente com Jesus. Não, baixa a guarda. Curva-se diante dele e diz, eu vou lançar do lado direito. E eu vou esperar o milagre de Deus acontecer na minha vida. Vai ter milagre lá na tua casa, em nome de Jesus. Vai ter milagre nos teus filhos, vai ter milagre na tua família, vai ter milagre no teu esposo, vai ter milagre na tua esposa. Vai ter milagre no teu trabalho, vai ter milagre nas tuas mãos, vai ter milagre nos teus serviços. Vai ter milagre de Deus envolvendo a sua vida de uma maneira extraordinária. Vai ter milagre naquele pouquinho, e naquele pouquinho Jesus vai multiplicar, assim como foi o azeite multiplicado na botija da viúva que Eliseu mandou ela encher. Vai ter multiplicação lá na tua casa. É só um pouquinho, mas lança esse pouquinho do lado direito do barco e espera em obediência e fé os milagres. O resultado na sua vida vai ser milagre de Deus envolvendo você e a sua casa. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Aleluia. Pai, nós oramos. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Jesus, nos ajuda, Pai, a obedecer ao teu mandar, a tua ordem de lançar a rede do lado direito.
Quem sabe os meus irmãos que estão aqui empenharam força, investiram, mas não pegaram nada, e tu vê isso. Assim como tu viu e preparou um cafezinho especial para os discípulos. Mas nessa noite os teus filhos vão sair daqui nesta orientação, com a tua ordem, com a tua determinação. Eu vou lançar do lado direito, não vai se romper. Eu vou ver os resultados de milagres de Deus em minha vida. Eles estão convictos de que tu vai operar, de que tu vai fazer, de que tu vai atuar, e que nada vai impedir o teu agir sobre o teu povo, sobre a igreja e sobre a quantidade de peixes que vão entrar nessa rede. 153 grandes peixes selecionados por ti, que foram colocados nesta rede. Quem vai operar és tu, quem vai fazer és tu, quem vai colocar o peixe é tu. Nós só vamos ver os resultados do Senhor sobre nós. Aleluia, 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 aleluia.